Você já viveu isso? Conheceu alguém, rolou química, conversa fluida, troca de olhares, o encontro evolui, a conexão física acontece e logo depois o silêncio, a ausência, o sumiço. Nenhuma mensagem, nenhuma satisfação, nenhum "foi bom estar com você". Só um vazio digital e emocional que lateja do outro lado da cama. E surge a pergunta: por que tantos homens somem depois do sexo? Antes da gente mergulhar nesse tema delicado, já aproveita para se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar seu like. Porque falar sobre isso não é só expor uma dor comum, é buscar entender o que está por trás desse comportamento tão repetido, tão frustrante e muitas vezes tão cruel. O sumiço pós-sexo virou quase um clichê moderno. Quase todo mundo já ouviu uma história assim, ou viveu uma. E não é exagero, nem carência, nem esperar demais. É legítimo sentir frustração quando a intimidade é compartilhada, mas o respeito não vem junto. Porque o que fere não é só o silêncio, é a desumanização que esse silêncio carrega. A verdade é que, para muitos homens, o sexo ainda é visto como fim, não como processo, como conquista, não como partilha, como afirmação de poder, não como construção de intimidade. Isso não significa que toda relação sexual precise evoluir para um romance, mas significa que todo encontro entre corpos deveria, no mínimo, ser seguido de empatia. O que leva alguém a desaparecer depois do prazer? Medo? Covardia? Falta de interesse? Dificuldade de lidar com a vulnerabilidade que o sexo desperta? Em muitos casos, é uma mistura de tudo isso. E por mais que o comportamento pareça simples, ele transou e sumiu. As motivações costumam ser bem mais complexas. Primeiro, existe o fator da imaturidade emocional. Pessoas que não aprenderam a lidar com sentimentos, expectativas ou sequer com a responsabilidade de comunicar suas intenções. Gente que prefere cortar laços de forma brusca do que sustentar uma conversa desconfortável. Que acha mais fácil sumir do que dizer "não quero seguir adiante". Depois, há o narcisismo disfarçado. Aqueles que enxergam o outro apenas como uma extensão do próprio prazer, que se importam com o que sentem, mas não com o que o outro sente. Que tratam o sexo como uma transação, e quando o produto já foi consumido, não há mais utilidade para a presença do outro. Há também o medo da intimidade real, porque por mais que o sexo pareça casual, ele ainda carrega a carga emocional. O contato físico, os olhares, os suspiros, os corpos entrelaçados, tudo isso pode despertar sentimentos que nem sempre estavam nos planos. E quem não está pronto para lidar com essas emoções, foge, some, silencia. Em tempos de relações líquidas, o sumiço virou estratégia. A famosa ghosting culture. Desaparecer como se nunca tivesse existido. É o jeito prático de evitar o confronto, de não ter que justificar nada. Mas esse desaparecimento não é inofensivo. Ele causa estrago, porque deixa o outro se perguntando se fez algo errado, se não foi suficiente, se foi usado. E aqui está o ponto. Quem some depois do sexo nem sempre é cruel, mas quase sempre é irresponsável. Porque não se trata de prometer relacionamento. Trata-se de respeitar o outro como ser humano, de entender que vulnerabilidade exige cuidado e que todo encontro íntimo deveria vir acompanhado de consideração. O silêncio machuca. E machuca porque nega a existência do outro, porque interrompe a narrativa de forma abrupta, porque deixa perguntas sem resposta. E quem já viveu isso sabe. O que dói não é o fim, é o não saber por que acabou. Agora, é importante dizer também que esse comportamento não é exclusivo de homens, mas é estatisticamente mais frequente entre eles, segundo diversos estudos sobre dinâmicas afetivas contemporâneas. A cultura da masculinidade tóxica ainda alimenta a ideia de que homem não se apega, homem precisa conquistar, homem não deve nada a ninguém.
E isso cria adultos emocionalmente despreparados para lidar com a própria afetividade, e muito menos com o do outro. Se você já passou por isso, saiba que o erro não está em você. Não é sobre o seu corpo, nem sobre o seu desempenho, nem sobre a sua entrega. É sobre o outro, sobre a incapacidade dele de lidar com o pós, sobre a falta de maturidade de sustentar uma conversa simples, de valeu pelo encontro, mas não quero seguir adiante. Dói, claro que dói, mas é melhor encarar a dor do abandono com consciência do que se autoflagelar com suposições e culpas que não são suas. E se você é alguém que costuma desaparecer depois do sexo, vale se perguntar: do que estou fugindo? Do outro ou de mim mesmo? Porque relações superficiais podem parecer leves, mas também podem esconder vazios profundos. E todo gesto que nega o outro é, de certo modo, uma negação de si. Podemos e devemos normalizar o respeito, mesmo no efêmero. Não precisa amar, nem prometer, nem ficar, mas precisa cuidar. Precisa entender que o corpo do outro não é um playground, é território sagrado. E toda troca deveria vir acompanhada de honestidade, não de fuga. Nos próximos blocos, vamos aprofundar o impacto desse comportamento, o que ele revela sobre nossas estruturas afetivas e como lidar emocionalmente quando ele acontece. Mas por hora, me conta nos comentários. Você já viveu um ghosting pós-sexo? Como lidou? Como isso te afetou? E claro, se você quer mais conversas reais, profundas e sem tabus sobre relações, desejo e saúde emocional, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e deixa seu like. O impacto do sumiço pós-sexo vai além da frustração momentânea. Ele pode afetar a autoestima, gerar insegurança e provocar dúvidas profundas em quem foi deixado no silêncio. E o mais cruel é que, muitas vezes, não há nem sequer um motivo aparente, só o vazio. Esse tipo de comportamento pode parecer irrelevante para quem some, mas carrega uma carga emocional imensa para quem fica. E não é apenas sobre expectativas rompidas, é sobre a quebra de algo fundamental, a sensação de que se fui visto, considerado, respeitado. Para quem é deixado, fica o peso de um vazio que não se entende. A mente tenta preencher a ausência com hipóteses. Será que fui demais? Será que fui de menos? Será que não fui suficiente? E essa dúvida corrói, vai minando a confiança em si, nas próprias escolhas, no próprio valor. É assim que o ghosting pós-sexo se transforma em algo mais do que decepção. Ele se torna um gatilho, reacende feridas antigas, abre espaços para inseguranças profundas, para vozes internas que dizem: você não é desejável, você foi usado, você nunca é escolhido. E o mais grave é quando a pessoa que foi deixada começa a internalizar essa narrativa como verdade. Passa a achar que o problema está nela, que ela deveria ter se protegido mais, que deu demais, que se entregou cedo, que deveria ter jogado melhor. Mas o problema não está na entrega. O problema está na falta de cuidado de quem recebe essa entrega e depois a descarta. E esse tipo de atitude não é sobre o outro ser ruim ou cruel. É sobre ele ser emocionalmente despreparado para lidar com a consequência do que despertou. Sim, porque toda vez que duas pessoas se conectam, há um campo emocional ativado. Mesmo quando o sexo é casual. Mesmo quando não há promessas. Há ali um acordo implícito de cuidado, de presença, de consideração mínima. E ignorar isso é um sinal de desrespeito, ainda que silencioso. Para quem já passou por isso, a dor costuma vir acompanhada de vergonha. Vergonha de ter se entregado, vergonha de ter acreditado, vergonha de ter criado expectativas. E essa vergonha muitas vezes isola. Faz a pessoa se calar, não contar para ninguém, fingir que não doeu. Mas a dor precisa ser nomeada, precisa ser validada, precisa ser expressa. Não para alimentar vitimismos, mas para reconhecer que algo real foi vivido, que houve uma troca, que houve envolvimento,
e que, por isso, o silêncio do outro não é irrelevante. É uma ruptura que merece ser acolhida. Superar o sumiço depois do sexo exige primeiro esse passo: validar a experiência. Dizer para si mesmo, sim, eu vivi algo que me marcou. E depois, olhar com mais clareza. O que isso diz sobre mim? O que posso aprender com isso? O que não quero mais tolerar? Porque, por mais doloroso que seja, essa situação também traz lições sobre limites, sobre autoestima, sobre a importância de se comunicar melhor antes da entrega, de fazer perguntas claras, de sentir o terreno onde se pisa. Isso não significa virar uma fortaleza. Não significa parar de se abrir. Significa apenas ser mais consciente, entender que o desejo não deve ser sinônimo de cegueira, que o prazer pode e deve caminhar junto com o respeito, que o corpo é livre, mas que a liberdade não exclui a responsabilidade afetiva. E para quem se vê do outro lado, quem percebe que costuma sumir depois da entrega, é hora de se perguntar: por que isso se repete? Do que você está fugindo? O que te impede de olhar nos olhos e dizer o que sente ou o que não sente? Fugir não torna nada mais fácil. Só transfere a dor, só adia o confronto, só perpetua uma cultura de relações descartáveis. E em algum momento esse padrão cobra o preço, porque o vazio que você evita no outro volta para te assombrar, em forma de desconexão, solidão, cansaço emocional. Aprender a dizer não quero seguir com respeito é maturidade. É o mínimo. É o que evita traumas, é o que constrói pontes mais humanas, mesmo nas relações mais breves. Porque não se trata de tempo, se trata de postura, de verdade, de consideração. É possível e necessário praticar um novo tipo de intimidade. Uma intimidade que não precisa ser romântica, mas que é ética, que olha para o outro como sujeito e não como objeto, que entende que todo encontro é, de algum modo, sagrado, porque ali há dois universos se tocando, e isso nunca deveria ser tratado com indiferença. Ao compreender isso, você começa a mudar a forma como se entrega, não no sentido de se fechar, mas no sentido de se proteger com consciência, de valorizar o próprio afeto, de estabelecer acordos claros, de escolher com mais critério. E mesmo que o outro ainda opte pelo silêncio, você não será mais refém dele, porque terá a certeza de que o erro não foi seu, de que a dor é legítima, mas que ela não te define, e que, acima de tudo, você segue capaz de amar, de desejar, de confiar. Esse é o grande exercício, não deixar que a atitude do outro defina a sua autoestima. Não permitir que o abandono silencioso se transforme numa sentença, porque ele diz muito sobre quem foi e nada sobre quem ficou. Nos relacionamentos, nem tudo precisa durar, mas tudo pode ser vivido com respeito. E enquanto a gente não aprender isso, vamos continuar colecionando feridas em vez de trocas, carregando traumas em vez de histórias, se escondendo em vez de se mostrando. Então, se você passou por isso, acolha a sua dor, mas não a alimente com culpa. Olhe para frente com mais clareza, com mais presença, com mais amor próprio, porque a vida não termina no silêncio do outro. Ela começa quando você decide não se calar dentro de si. É depois do silêncio do outro que começa o seu reencontro consigo. Porque quando alguém some, ele também revela um espaço dentro de você que pode e deve ser ocupado com mais presença, mais cuidado, mais escolha. Sumir é o jeito mais fácil de não assumir. Ficar, mesmo só para dizer a verdade, é o gesto mais nobre que alguém pode oferecer após um encontro íntimo. Muitas pessoas continuam romantizando relações rápidas e descartáveis como se isso fosse sinônimo de liberdade. Mas liberdade verdadeira envolve consciência, não ausência de consequências. A capacidade de viver relações intensas com leveza vem do respeito, não do descompromisso. E se a cultura do ghosting virou rotina, ela precisa ser desafiada, não como forma de vingança, mas como um ato de responsabilidade emocional. Sim, até no sexo casual é possível
e necessário ter ética. Ética do afeto, do cuidado, da empatia, do reconhecimento da humanidade do outro. Talvez a grande questão não seja nem por que ele sumiu, mas por que nos acostumamos a esperar que isso aconteça? Por que deixamos que a dor virasse rotina? Por que achamos normal viver experiências bonitas e em seguida sermos ignorados como se nada tivesse acontecido? Esse condicionamento coletivo de tolerar migalhas afetivas precisa ser rompido. E romper não exige endurecer. Pelo contrário, exige se abrir. Se abrir para conversas reais, para vulnerabilidades expostas, para vínculos que, mesmo breves, são inteiros. Você pode e deve exigir reciprocidade. Não em sentimento, mas em presença. Você não precisa aceitar o sumiço como parte do jogo. Você tem o direito de dizer: me machuca ser tratada assim. Você tem o direito de sair de um encontro com o mínimo de clareza, com o mínimo de dignidade. Ao mesmo tempo, é preciso compreender que nem todos estão prontos para isso. E que muitas pessoas agem de forma defensiva porque têm medo. Medo da conexão, medo do afeto, medo do que o outro pode despertar nelas. E aí somem, fogem, porque não sabem ficar. Mas isso não precisa virar regra. Há sim quem saiba, quem queira, quem esteja disposto a construir trocas mais humanas, quem entenda que desejo e consideração podem e devem andar juntos, que o prazer pode ser leve, mas não precisa ser superficial. Recuperar sua autoestima depois de ser deixado em silêncio passa por esse processo, por escolher não se abandonar só porque alguém te abandonou, por se acolher nas suas dores, por se lembrar do seu valor, por continuar acreditando que a entrega pode ser bonita, mesmo quando o outro não soube recebê-la. Porque o fato de alguém não reconhecer o valor da troca não diminui o que ela significou. O seu afeto não foi desperdício. O seu desejo não foi um erro. A sua entrega não foi exagerada. Foi humana. Foi real. Foi válida. E às vezes é preciso cair para aprender a se levantar com mais firmeza. Não com mais armadura, mas com mais verdade, com mais percepção, com mais clareza do que merece, com mais disposição de não aceitar menos do que respeito. Relacionamentos rápidos não precisam ser frios. Sexo sem compromisso não precisa ser sem cuidado. Prazer momentâneo não precisa ser acompanhado de ausência depois. Podemos sim dizer: obrigado, foi bom, não quero seguir, desejo melhor. Isso é afeto, isso é maturidade, isso é ética nas relações. Se cada um fizesse esse pequeno esforço, o mundo seria menos cheio de feridas emocionais abertas, menos corações desconfiados, menos gente se fechando porque foi ferida por atitudes que poderiam ter sido evitadas com um simples gesto de consideração. Então, se você foi ghosted depois do sexo, sinta, chore se precisar, mas depois olhe para si com carinho. Recolha suas partes e se reconstrua com mais força, porque você não perdeu. Você foi poupado de alguém que não sabia lidar com você de verdade. E se você é quem costuma sumir, olhe para isso. Entenda o que está por trás desse padrão. Tenha coragem de conversar, de dizer o que sente ou o que não sente. Porque crescer também é isso. Aprender a se responsabilizar pelas emoções que despertamos nos outros. No fim, tudo se resume à maneira como queremos nos relacionar, de forma mais consciente ou automática, com presença ou com ausência, com profundidade ou com descuido. A escolha é de cada um, mas os efeitos, quase sempre, atingem os dois lados. Escolha se vincular com mais verdade. Escolha deixar rastro de cuidado, mesmo nos encontros passageiros. Escolha ser alguém que deixa lembrança, e não ferida. Se esse conteúdo ressoou com você, se tocou o ponto sensível, se trouxe reflexões importantes, aproveita agora para se inscrever no canal. Ativa as notificações, deixa seu like e compartilha esse vídeo com quem já viveu isso ou precisa evitar esse padrão. E comenta aqui embaixo. Como foi sua experiência com sumiços depois da entrega? Como você lidou? E o que você gostaria que mudasse nesse tipo de relação? A gente segue por aqui construindo espaços de fala, escuta e cura para relações mais conscientes. Porque amar, mesmo que por uma noite, pode sim ser bonito, quando feito com presença, verdade e respeito.